Bom dia a todos. O objetivo desta página Facebook é criar uma plataforma onde os conteúdos sejam abordados de uma forma bastante próxima com a forma com aquilo que é pedido no programa do ensino português, no 7º ano do ensino português. E também para o caso do programa angolano, onde estes conteúdos também são abordados no 7º ano. Portanto, como tal, o que é que nós iremos abordar ao longo desta aula? Em primeiro lugar, a localização geográfica do Egito. Em segundo lugar, uma breve explicação acerca do Egito. Em terceiro lugar, a importância do Nilo. E, finalmente, em quarto lugar, como era a sociedade do Antigo Egito. Para estudarmos o Egito, em primeiro lugar, temos de ter conhecimento da sua posição geográfica. O Egito situa-se no Nordeste da África, bem lá no cantinho, fazendo fronteira já com a Ásia. Fazendo ainda parte de uma região a que nós, na história, chamamos de Crescente Fértil. Uma região que vai desde o Nilo, passando pelo Jordão e terminando no Tigre e no Eufrates. Uma região que se destacou no final do Neolítico por ser uma região bastante fértil. Ora, quando falamos do Egito, referimos-nos a um período que durou cerca de 3.000 anos. Começou cerca do ano 3200 a.C., com a união de dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito, e terminou no ano 30 a.C., quando o Egito foi conquistado pelo Império Romano, sendo a última faraó Cleópatra, a famosa Cleópatra. Ora, um período de 3.000 anos. Se nós compararmos com outras civilizações da Antiguidade, bastante conhecidas nossas, como o caso da Grécia, ou o caso de Roma, a Grécia, desde a parte mais recuada, desde o seu período mais recuado, o período minoico, até a sua última fase, após o Império do Alexandre Magno, só durou cerca de 1.500 anos. Roma, desde a mítica fundação de Roma, por parte do Rómulo, até à queda do Império, só ocorreram 1.000 anos. O Egito durou cerca de 3.000 anos. Portanto, um período bastante longo. Para nós delimitarmos cronologicamente todo este período, costumamos usar 3 etapas principais, nomeadamente o Império Antigo, o Império do Meio ou o Império Médio e finalmente o Império Novo. Durante estas fases, o Egito era governado por egípcios. Podemos ainda acrescentar mais 2 outras fases, nomeadamente o período persa e o período ptolomaico, em que o Egito era governado por estrangeiros, nomeadamente os persas, numa primeira fase, e os gregos macedónios, após a conquista do Alexandre, numa segunda, o período ptolomaico. Ora, quando nós falamos do Egito, há certas coisas que nos vêm logo à cabeça. Uma delas são as pirâmides. Ora, para termos noção cronológica destes acontecimentos, as pirâmides foram construídas durante o Império Antigo, por 3 faraós, Quéops, Quéfren e Micrinos. Há outros acontecimentos que me saltam à cabeça, nomeadamente o faraó Ramsés, costuma estar bastante associado à liturgia bíblica, no caso do episódio do Êxodo, que o faraó Ramsés viveu durante o Império Novo, para termos esta noção. E o faraó Tutankhamon também é bastante conhecido por causa da sua máscara funerária, por causa do seu túmulo, que foi encontrado bastante preservado. Também este viveu durante o Império Novo. A Cleópatra, a famosa Cleópatra, viveu durante o período ptolomaico. Se nós formos a considerar a distância temporal entre a Cleópatra e o Ramsés II, por exemplo, vamos encontrar um período um marco temporal tão grande como entre a Cleópatra e os nossos dias. Se considerarmos a distância temporal que separou a Cleópatra da construção das pirâmides, nós vamos encontrar uma distância temporal maior do que até ao presente momento em que eu estou a dizer isto. Como podemos ver, foi um período bastante longo. Ora, se nós repararmos no mapa, o Egito situa-se rodeado de desertos. Portanto, terras desérticas. Terras, à partida, pouco favoráveis à agricultura. Como nós sabemos, a agricultura foi e continua a ser o principal sustento de qualquer sociedade. Mesmo nos nossos dias, a agricultura é o nosso principal sustento. É impossível haver uma sociedade organizada, uma sociedade sedentarizada, sem haver agricultura. E
Como nós estamos a ver, o Egito cresceu numa zona bastante infértil, uma civilização gigante, poderosa nos seus dias, numa zona bastante infértil. Ora, como é que isto aconteceu? Devido a um fator, a existência de um rio, o Nilo. As margens do Nilo eram excepcionalmente férteis, permitindo bastante o cultivo agrícola. Atualmente nós temos tecnologia que permite nós conseguirmos ter uma produção agrícola para nos alimentar a todos, recorrendo a um baixo número de mão de obra. Portanto, muito poucas pessoas tinham a agricultura, conseguindo alimentar toda a nossa sociedade. No tempo do Antigo Egito, isto não era assim. Para haver uma grande produção agrícola, as pessoas tinham que se dedicar maioritariamente à agricultura. Portanto, cerca de 90% da população egípcia era composta por camponeses, por pessoas que se dedicavam à agricultura. Maioritariamente cultivavam cereais, trigo, cevada, necessários à alimentação, ao fabrico do pão, mas também cultivavam outras coisas, nomeadamente o linho. O vestuário dos antigos egípcios era maioritariamente feito de linho. O linho é um material para a feitura de vestuário. E o famoso papiro. O papiro, que, como deverão saber, era o principal material utilizado para obter uma plataforma de escrita muito semelhante ao nosso papel. Ora bem, até então vimos os seguintes pontos. Em primeiro lugar, que o Egito está rodeado de desertos. Temos o deserto arábico a oriente, temos o deserto líbio a ocidente e o deserto núbio no sul. Na parte norte temos o mar Mediterrâneo, mas de qualquer forma as terras do Egito eram inférteis. Como tal, só graças ao Nilo, o rio que corria no Egito, era possível, e à fertilidade das margens do Nilo, era possível o cultivo agrícola. Portanto, o Nilo tornava-se a principal fonte de sustento através do Egito. Os egípcios aproveitavam ao máximo as águas do Nilo. As cheias do Nilo eram frequentemente celebradas e os períodos de seca equivaliam sempre a muitas mortes de fome. Portanto, quando havia seca, muita gente morria de fome. Não havia cultivo suficiente para alimentar tantas pessoas. Vimos também que a principal atividade económica do Egito é a prática agrícola. Cerca de 90% da sua população era composta de agricultores, camponeses, pessoas que se dedicavam à agricultura, e que os principais produtos cultivados eram sobretudo os cereais, como o trigo, a cevada, o linho para o fabrico de vestuário e o papiro para o fabrico, entre outras coisas, dos tais suportes de escrita onde os egípcios escreviam, de uma forma como nós hoje utilizamos o papel. Ora, mas o Nilo não era só apenas importante pela agricultura. O Nilo desempenhava também outras funções, nomeadamente o transporte e o comércio. Era sobretudo mais fácil através do Nilo, as pessoas viajarem através do Nilo, do que fazerem longas distâncias por meio do deserto. Portanto, o Nilo era, digamos, a via rápida, a autoestrada dos antigos egípcios para se pôr em qualquer local do seu império. E nós vemos que o Império Egípcio cresceu à volta do Nilo, mas também permitia outras atividades, como a pesca, para começar, a criação de gado. Ora, o gado necessita de água, necessita de ervas para se alimentar, e portanto o Nilo proporcionava-lhe isso, e até mesmo a caça. O Nilo era também um fator atrativo para animais selvagens que os egípcios caçavam. Portanto, podemos ver que o Nilo estava na base da civilização egípcia, levando ao ponto de ser venerado como um deus. E chegou-se mesmo a dizer que o Egito era um milagre do Nilo. Portanto, o Egito não poderia existir da forma como existiu se não houvesse um rio, como foi o caso do Nilo. Portanto, o Nilo era importante para todos, ou quase todos, os setores da sociedade egípcia. Vamos então falar do último ponto, o ponto número 4, que respeita à sociedade do Antigo Egito. Ora, muito bem, a sociedade do Antigo Egito era dois conceitos: estratificada e hierarquizada. Estratificada porque se dividia em estratos, ou camadas, uma espécie de degraus, grupos sociais.
Hierarquizada porque esses grupos sociais não tinham todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nós, na nossa sociedade atual, por exemplo, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Existe uma Constituição perante a qual todos nós somos iguais. Ora, na sociedade egípcia isso não era assim. Havia pessoas mais importantes do que outras. E por isso nós falamos de uma sociedade hierarquizada. Geralmente, nós, para ilustrarmos um pouco esta forma de ser da sociedade egípcia, costumamos usar a famosa pirâmide social, que é uma espécie de um esquema onde nós colocamos os vários estratos sociais, desde o menos importante até ao mais importante. Não confundir este esquema com as pirâmides de Gizé. Isto é apenas um esquema que serve para nós ilustrarmos como era a sociedade egípcia. Ora, no topo desta pirâmide nós temos o faraó. Quem era o faraó? O faraó era o rei dos egípcios. O faraó era o nome dado ao rei dos egípcios. Mas o faraó não se limitava a ser um simples rei. Ele também era um deus. O faraó era considerado um deus vivo e, portanto, deveria ser obedecido por todos os egípcios. Ele não era um simples mortal. Ora, logo abaixo do faraó encontrava-se a família do mesmo. A seguir, tínhamos os nobres, a classe dos nobres, sacerdotes e os vizires que eram os conselheiros do faraó, os ministros, digamos assim. Abaixo desta classe, tínhamos a classe dos escribas. Quem eram estes escribas? Ora, atualmente, todos nós, a maioria da nossa sociedade, tem acesso à escrita. A escrita é algo que para nós é normal. Todos nós andamos na escola para aprendermos a escrever. Ora, no Antigo Egito, saber ler e escrever era um privilégio que poucas pessoas tinham. E, portanto, estes escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever. E, como tal, ocupavam cargos ligados à administração, ligados à contabilidade, ligados ao aconselhamento. Portanto, eram um cargo, o saber ler e escrever no Antigo Egito era um privilégio. Abaixo destas classes, que chamemos assim as classes privilegiadas, as classes do topo, as classes do topo da hierarquia, que mandavam, temos as classes não privilegiadas, sobretudo temos o povo, em geral. Ora, o povo no Antigo Egito era composto por comerciantes, as pessoas que navegavam de um lado para o outro no Nilo, fazendo comércio. E atenção que o comércio nesta altura era feito por troca direta. No Antigo Egito não havia moeda. Abaixo destes comerciantes tínhamos os artesãos. E quem eram estes artesãos? Ora, os artesãos são todas as pessoas que trabalham no artesanato. Nós estamos a falar de uma sociedade pré-industrial, uma sociedade onde não existem fábricas. Portanto, tudo tem de ser feito artesanalmente. Portanto, os carpinteiros, os ferreiros, as pessoas que trabalhavam a pedra, os cantoneiros, todos eles eram artesãos. E como praticavam estas profissões, tinham um certo estatuto sobre o resto da população. Abaixo temos os camponeses. Ora, os camponeses eram a esmagadora maioria da população. Como já foi dito aqui neste vídeo, eram cerca de 90% da população. Portanto, eram as pessoas que não sabiam um mistério, não sabiam uma profissão e restava-lhes apenas cultivar o campo. Abaixo destes camponeses, que apesar de tudo eram homens livres, temos as pessoas que nem sequer tinham liberdade. Portanto, nem sequer podiam andar à vontade de um lado para o outro. Os escravos. Portanto, os escravos ficam na base da pirâmide social que nós vimos há pouco. Vamos então fazer um breve resumo do que foi dito até agora. Portanto, relativamente aos estratos sociais não privilegiados, nós temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, finalmente, os escravos. E agora nós vamos olhar novamente para esta pirâmide social e vamos ver os vários estratos sociais que aqui se encontram. Ora bem, no topo temos o faraó, logo abaixo temos a família do faraó, nobres e altos funcionários, os tais vizires que falámos há pouco, os sacerdotes, os escribas e agora os não privilegiados, os camponeses e os artesãos. Aqui não vêm os comerciantes, mas também se enquadram neste setor da população. E finalmente
na base temos as pessoas que não tinham liberdade, os escravos. Ora, para terminar, vamos olhar para aquele sumário que vimos no início deste filme. Em primeiro lugar, falámos sobre a localização geográfica do Egito. Como todos vocês sabem, fica na parte nordeste do continente africano. Falámos acerca do Antigo Egito, uma pequena explicação de como era o Antigo Egito. Ao longo deste ponto fizemos algumas comparações sobre acontecimentos conhecidos do Antigo Egito, falámos acerca do seu início e do seu fim, portanto um balizamento cronológico. Depois falámos da importância do Nilo e ao longo deste ponto foi abordado como o Antigo Egito se situava numa zona bastante infértil, uma zona onde não seria esperado o crescimento do Império, como foi o caso do Egito, e o que na realidade aconteceu, e que se deveu ao rio Nilo. E finalmente, no quarto ponto, falámos da sociedade do Antigo Egito, a questão de ser hierarquizada e estratificada. Ora bem, ao longo desta aula não iremos abordar mais nenhum tópico, contudo, serão colocados novos vídeos onde serão abordados outros tópicos de continuação da matéria que nós estamos a dar, de outras matérias, portanto fiquem atentos. Relativamente a esta questão do Antigo Egito, os tópicos seguintes dizem respeito à religião, às produções científicas, à arte e à arquitetura e finalmente algumas curiosidades sobre o Antigo Egito. Fiquem atentos, não deixem de subscrever o meu canal, até para receberem notificações, novos vídeos que vão sendo feitos, novas aulas. Se acharam este vídeo pertinente, por favor, subscrevam o meu canal.